Ok, o tema do nosso G12 hoje, eu compartilhei lá no card para vocês, tem como tema uma nova linguagem. E eu pedi que compartilhassem essa frase já de início aqui com vocês, porque é isso que Deus tem de forma individual para cada um dessa geração, para cada discípulo dessa geração. Então, vamos dizer juntos: Deus tem uma nova caminhada para mim. O que é que isso quer dizer? De fato, quando a gente fala de caminhada, a gente está falando de um percurso, de uma via. E a gente entende que, se a gente quer chegar a determinado lugar, existe, sem sombra de dúvidas, uma via, um percurso, uma rua para que você chegue a esse lugar. E se você quiser ir para esse lugar de novo, você vai ter que passar por esse percurso, por essa rua, por essa estrada, por esse beco, não sei para onde é que você provavelmente deseja ir. Mas pensa em um lugar que você já foi. Vamos pensar em um lugar que todo mundo fique familiarizado, né? Vamos pensar que a gente vai para a igreja, para a primeira igreja batista do Brasil. É interessante que cada discípulo aqui tem um percurso para chegar na primeira igreja batista do Brasil. Alguns ou outros fazem um percurso diferente, né? Entram em uma rua diferente. Mas a verdade é que cada um aqui tem uma trajetória, tem uma rota para chegar nesse destino. E o que é mais interessante é que, se a gente deseja chegar a um local diferente, significa que a minha trajetória, que a minha caminhada também precisa ser diferente. Porque se eu for para a mesma rua ou para a mesma estrada que eu conheço, que eu sei, ou que eu já fui, significa que eu estarei indo para o mesmo local. E isso não é muito diferente nas nossas vidas. Nós queremos destinos diferentes, mas andando na mesma estrada. Entrando sempre na mesma rua. Agora, por que a gente não entra em uma rua diferente? Por que a gente não pega uma pista diferente? É óbvio, pelo mesmo motivo comum de todos aqui. Porque o diferente eu não sei como é. O diferente te fala que sempre é perigoso. Aquela rua ali me disseram que é muito perigosa, então eu nunca vou entrar lá. O diferente me causa medo. Porque eu não sei como é lá, eu nunca entrei. Aí a gente fala aquela coisa que às vezes até se torna comum no nosso meio. Ah, vamos por aqui, eu já sei. Eu já sei até onde tem buraco nessa pista aqui. Eu sempre vou por aqui, eu sempre faço isso. Tem 5 anos que eu vou por aqui, nunca me aconteceu nada, por que eu vou mudar? Aí o cara fala assim, velho, mas tem uma rota, tem uma rua aqui, que se você quebrar, você vai ganhar aqui 20 minutos, é muito mais rápido, muito mais prático. Mas você fala, não, essa aqui eu já estou acostumado, essa aqui é o seu horário do engarrafamento, essa aqui eu sei onde tem buraco, essa aqui é o seu horário que eu não tenho que passar. Por quê? Porque essa rua aqui me dá no meu destino. Só que eu quero deixar muito claro para você que o que Deus tem para a sua vida é diferente de tudo aquilo que você viveu. O que Deus tem separado para mim, para você, e especificamente para essa geração, é algo novo. E se a gente deseja, se você tem no seu coração um desejo muito grande de receber algo novo da parte de Deus, isso significa que o que está sobre a sua responsabilidade é desejar entrar em uma nova caminhada. Entrar em uma viela que talvez você nunca entrou antes. Escuta o que eu vou te dizer aqui, isso aqui é muito forte. O destino provém de Deus. Deus sempre vai te revelar o seu destino. Deus sempre vai te dizer o que ele tem para você. Ele pode te mostrar, ele pode te revelar, ele pode usar pessoas, ele pode te dar um sonho, ele pode
fazer de tudo para te revelar o seu destino, aonde você vai chegar ou aonde ele quer que você chegue. Só que a trajetória, a caminhada, isso compete a gente. E às vezes a gente não chega ao nosso destino, não é porque Deus não tem um destino, é porque eu entrei em uma rota que não era para eu poder entrar. E como eu faço, então, Danilo, para chegar no meu destino? Eu preciso entender qual rota, qual caminho, qual caminhada, qual via Deus quer que eu entre. E para eu chegar no meu destino, não é uma rota com uma paralela que eu vou reto e eu vou chegar lá. Para alguns, até é mais rápido. Mas para outros, Deus vai te colocar em várias rotas diferentes. E cada caminhada que você decide na sua vida significa que você tomou uma decisão. É como uma estrada. Eu estou indo para um interior, eu estou indo para um outro estado. Se eu apanhar reto, significa que eu não vou chegar nesse estado. Vai ter curva, vai ter virada à direita, vai ter virada à esquerda. E cada decisão que eu vou tomando, cada passo que eu dou, eu vou me aproximando do destino que Deus tem para a minha vida. Eu só me perco, ou eu só não recebo o meu destino, porque provavelmente eu tomei uma decisão errada. E eu falei aqui os motivos das decisões, porque eu estou com medo, porque eu nunca entrei por aqui, porque eu não sei como é. E dificilmente, gente, não vou dizer nunca, mas dificilmente, Deus vai te revelar o que existe no meio do percurso. Porque se Deus nos revelar o que existe no percurso, a gente pode desistir. E em cada fase ou em cada etapa do percurso, existe algo que me complementa, que me treina, que me forma para que eu chegue no meu destino pronto. Então, isso significa que existem vielas, existem ruas que a gente não quer entrar ou que a gente não quer passar, porque a gente vai ser confrontado, a gente vai ser tratado, a gente vai ser desafiado. Então, é muito mais fácil eu burlar, só que há um segredo tremendo nisso, que quando eu burlo, eu me atraso. Você já entrou em uma rua tentando cortar caminho e, de repente, você se embolou, você achava que era, aí você falou, puxa, eu vou ter que voltar tudo porque eu me perdi. E o que era para adiantar o seu lado, na verdade, atrasou mais ainda a sua rota. Eu não sei se você está com o sentimento de que você está atrasado na sua vida, em alguma fase da sua vida, talvez financeira, profissional, talvez na sua célula, talvez sentimental, mas eu quero te dizer que Deus tem uma nova rota para você. Deus tem uma nova caminhada para você. Ainda que você decidiu quebrar o GPS, Deus está te entregando um GPS novo hoje. E já de início está dizendo, eu tenho uma nova caminhada para você. E essa nova caminhada não é a minha, não é o que eu sei. Essa frase é muito clara. Deus tem, diga comigo, Deus tem. E o interessante é que se Deus tem, eu também tenho. Mas em 2022 não é o que eu tenho nem o que eu sou, é o que Deus tem e o que Ele vai me entregar. Porque enquanto a gente ficar com a nossa trajetória, com os nossos planos, gente, os planos, escuta isso, os planos que você faz, ou que você projeta, ou que você coloca no papel, não quer dizer que aquilo tem que cumprir nesse tempo, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, não. A Bíblia diz que Deus, ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do
que aquilo que desejamos, do que aquilo que imaginamos. E o texto ainda conclui dizendo assim: o que Deus faz nas nossas vidas ainda não chegou ao coração do homem. O que é os seus planos, os seus projetos, a sua caminhada diante do projeto da caminhada que Deus tem para você. Então, enquanto a gente está preso em algo que a gente projetou, em nossas metas tão pequenas diante de Deus, a gente fica dizendo assim: ah, meu Deus, eu estou atrasado, ah, meu Deus, já era para eu estar lá na frente, ah, fulano de tal já casou, ah, fulano de tal já tem uma casa, fulano de tal já tem um carro. Gente, Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Tudo que Deus tem para mim e para você é no tempo certo e na hora certa. Então, para com essa noia, com essa cobrança exacerbada que só demonstra a falta de confiança que você tem em Deus, e comece a receber a caminhada, o projeto que ele tem para você. Como eu descubro esse projeto, Danilo? Aí Deus fala assim, ó, me siga. Vem comigo para onde? Para a minha caminhada. Você está olhando as coisas de acordo com a sua rota. E sua rota, você só vai ver buraco, só vai ver deserto, só vai ver a mesma coisa que você está vendo sempre. Mas a minha caminhada, a minha rota é diferente. Já viu aquela imagem que o cara está parado no meio da pista e tem duas pistas, né? Salvação ou inferno, né? Verdade ou mentira. Deixa eu te falar, aquela é a cena mais real do seu dia. Aquilo ali acontece a todo momento na sua vida. Como eu posso entrar na rota correta, Danilo? Eu preciso estar conectado com Deus. Porque quando eu chegar no momento da decisão, Deus vai te dizer, quebra a esquerda, quebra a direita. Vai, não, continua. Não, ó, isso aqui precisa ser melhorado. Ó, isso aqui você precisa quebrar um pouquinho mais para cá. Não, isso aqui você precisa botar mais força. Nesse aqui você vai para trás. Deus precisa me orientar. E não adianta entrar na caminhada que Deus tem para você se você não segue as direções que Ele tem para você. Vai se perder, irmão. No baianês, você vai quebrar cara, pai. Não vá. Não vá que é barril. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso contextualizar e me incluir até dentro dessa situação, porque a gente pode estar na igreja, a gente pode estar no G12, a gente pode estar na célula. É a rota de Deus? É o que Deus tem para mim? Sim, é. Posso estar me relacionando com Deus, fazendo meu devocional. Mas se eu não ouvir o que Ele tem para mim, se eu não escutar a sua direção, eu vou me perder. É por isso, entre aspas, que tem muita gente que está dentro da igreja e está perdido. Está literalmente perdido. Pode tirar, Valdir. Tá bom, Danilo. O que é que isso tem a ver com a nova linguagem, uma nova linguagem? Isso significa que, como eu tenho dito aqui, se você deseja, de fato, receber e viver algo novo, gente, precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos mudar a nossa postura. Precisamos mudar a nossa forma de agir, porque se eu for o mesmo, o mínimo que eu vou ter é a mesma coisa, se você não tiver algo pior. Nós precisamos nos inovar. E eu quero trazer um ensinamento hoje. Quando eu falo um ensinamento, é um ponto na nossa vida que dentro dessa caminhada, dessa nova caminhada que Deus tem para mim e para você, é fundamental que a gente coloque isso em prática. E talvez muitos de vocês tenham feito tudo certo, mas tenham errado nisso.
Isso é um princípio muito importante. Se você deseja, de fato, viver a caminhada que Deus tem para você, você precisa colocar os seus olhos de uma forma máxima, nisso que eu vou compartilhar hoje, que é a nossa linguagem. Diga comigo, minha linguagem. A linguagem diz muito sobre a vida de uma pessoa. Eu não falo gíria, eu não falo palavras em si, eu não falo idioma. Eu estou falando linguagem no sentido daquilo que eu quero comunicar ou construir. Exemplificando, o judiciário tem uma linguagem. Dentro da igreja, nós temos uma linguagem. O médico tem uma linguagem. O que mais? O que mais tem uma linguagem? Quem pode exemplificar aí? Para eu ver que você entendeu. Mateus tem uma linguagem. Eu ia comentar Deus isso tem uma agora. linguagem. Não especificamente é o que eu queria entrar, mas eu quero dizer que a cada ambiente ou caminhada que você esteja, vai exigir de você uma linguagem. E da mesma forma que em diversos setores, em diversos segmentos, existe uma linguagem, o reino espiritual também existe uma linguagem. E se você não sabe se comunicar espiritualmente, irmão, você está errando tudo. E o que eu quero trazer aqui hoje é esse ensinamento do que era essa linguagem e como eu tenho que utilizar essa linguagem. Deixa eu te falar algo. Os vitoriosos têm uma linguagem. Anda com quem venceu. Anda com quem venceu na vida. Ou em alguma coisa. Senta 1 hora com esse cara. Ouça a linguagem dele. Senta com quem superou alguma coisa. Ouça a história. Ouça a linguagem dele. A cada patamar, a cada nível que Deus te colocar, vai exigir de você uma linguagem. Se você não muda, escuta isso, ó, se você não muda a sua linguagem, você não avança para o próximo nível. Só avança para o próximo nível quem tem uma nova linguagem. E que linguagem é essa, Danilo, que você está falando? É a linguagem da fé. É a linguagem espiritual. Porque a Bíblia diz que com a sua palavra você traz vida ou você traz morte. A Bíblia diz que com a sua palavra ou você constrói ou você destrói. E não adianta Deus querer construir algo na sua vida se você, com suas próprias palavras, o que é que eu faço? Destruo. Você sabe qual é o pressentimento que eu tenho? Eu já tive isso há algum tempo atrás. De que Deus estava sempre construindo algo para mim. De que algo estava quase pronto, mas quando eu falava algo, o castelo caía e... Porque a minha linguagem não se uniu com a linguagem de Deus. E quando a minha linguagem não se une com a linguagem de Deus, aquilo não prevalece. Deus não trabalha com confusão. Na verdade, quando a minha linguagem não bate com a linguagem de Deus, o que é que acontece? Uma brecha. Então o diabo para assim e fala assim, e aí, constrói ou não constrói? Constrói ou faz o quê? Porque se existe uma coisa que o diabo teme, é a nossa voz. A voz de alguém
denuncia o que existe dentro dela. O medroso tem uma voz, você sabia disso? O medroso tem uma linguagem. Qual a linguagem do medroso? Essa aqui é fácil. Qual a linguagem do medroso? Falou baixo, eu não ouvi. Não vai dar certo. Não posso, não vai dar certo, estou com medo. Qual a linguagem do duvidoso? Será? Será, velho? Existe uma linguagem. A pergunta de hoje é: qual a linguagem da sua vida? Eu não estou falando shalom, Deus abençoe, não. Estou falando disso, não. Estou falando linguagem. Estou falando palavra. O que é que você tem dito? Eu estou compartilhando essa palavra porque no início do ano, geralmente, a nossa linguagem muda, né? Já viu como a gente fica mais ousado? Nossas metas são mais ousadas. Eu vou conseguir esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou passar nisso, esse ano eu vou tirar minha habilitação, esse ano. A linguagem muda. Por quê? Porque o tempo é favorável para isso. Mas o que é que você diz quando as coisas apertam? Quem é você quando a faculdade não dá as férias, hein? O que é que você diz quando seu patrão diz assim, ó, você vai trabalhar um pouquinho mais, viu? Sábado, domingo, precisar de você mais tempo. O que é que você libera? É condizente com a sua linguagem real ou sua linguagem muda? Se nós não mudarmos a nossa linguagem, nós não vamos avançar. E a nossa linguagem, como geração, precisa ser uma só. Quando há linguagens diferentes, quando há ideias ou pensamentos que não estão de acordo com o propósito central de estarmos juntos, gente, isso torna uma brecha muito grande no meio da nossa geração e até mesmo na nossa vida. Não adianta dois querer. Não adianta dois orar. Não adianta três liberar palavras se quatro está dizendo, pô, de novo isso, pô, mais uma vez, pô, as férias estavam tão boa, pô, célula de novo hoje, pô, minha célula está um saco. Não adianta levantarmos um clamor de unidade, com uma só linguagem, com uma só fé, se existem brechas, palavras contrárias no meio daquilo que a gente está fazendo. Mas, Danilo, como eu posso, então, mudar a minha linguagem? Quer que você me ensine isso? Eu preciso mudar a minha linguagem. O que é que você me aconselha? Bora para a Bíblia. Abre aí comigo. Romanos 10, 17. Livro de Romanos 10, 17. Se você tiver como compartilhar, Valtinho, não sei se você abriu aí, mas para a gente poder ler junto. Romanos 10, 17. Grava isso. Estou abrindo aqui, cara. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que é que a Bíblia diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na NTLH diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que você aprende a falar ouvindo? Aqui já traz muitas respostas para você.
do porquê da sua linguagem? Nós aprendemos a falar ouvindo. Você quer conhecer alguém? Você quer conhecer alguém? Repare nas palavras dela. As palavras de uma pessoa denunciam quem ela é. Você não precisa de muita coisa. 10 minutos, eu sou assim, 10 minutos conversando com alguém, eu já tenho uma percepção de mais ou menos como aquela pessoa é. Temperamento, se é ferida. Por que é que o ferido faz? O que é que o ferido mais faz, gente? Ele fere outras pessoas. Como? Com palavras. O agressor esconde algo que é denunciado nas suas palavras. O que é que o mentiroso faz? Conta mentira. As palavras de alguém denunciam quem elas são. Quem é você, hein, hoje? Suas palavras dizem o que sobre você? Porque se você se considera um homem de Deus, as suas palavras precisam ser palavras de fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por onde? Vem por ouvir. Então, se eu ouço, agora não é ouvir qualquer coisa. A Bíblia é muito clara o que é que você tem que ouvir. O que é que Romanos 10:17 diz? O ouvir o quê? Pablo do Arrocha? Ouvir o Big Brother? Ouvir a série? Não. Por ouvir a mensagem. E a mensagem traz fé ao meu coração. E o que está no meu coração se transforma em palavras. Então, se falta fé nas suas palavras, está faltando Bíblia no seu coração. Se falta consistência, se falta ânimo na sua palavra, se falta fé no que você diz, significa que você está muito distante de ouvir o que é que a Bíblia diz. Você não está acompanhando o culto, você não está ouvindo o seu líder, você não está participando da célula. Ah, Danilo, mas eu estou presente todos os dias. Escuta, há uma diferença entre escutar e ouvir. Você pegou essa? É diferente você escutar algo e você ouvir. Escutar, todo mundo escuta, que tem audição. Mas ouvir é quando o conteúdo que foi transmitido vem para o seu coração. Ultrapassa seus ouvidos. Quem escuta, entra por aqui, sai por aqui. Mas quem ouve, guarda a palavra no coração. É por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, não adianta. Não adianta ser fantoche de célula. Não adianta cumprir cadeira na igreja. É por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, não é escute, ouça. E tem gente que parece que tem 3 ouvidos, né? E não escuta. Não ouve. Eu tenho me perguntado algumas coisas. Até compartilhei isso no culto. Mas a pergunta que eu tenho me feito é: quantas pregações eu preciso ouvir para eu mudar? Quantos congressos eu vou ter que ir para poder aprender? Quantos G12 você vai ter que participar para, de fato, a gente receber essa nova caminhada que Deus tem para a gente? Gente, eu tenho aprendido um lado de Deus que eu nunca vi na minha vida. Deus é misericordioso demais com a gente. Deus é bondoso demais com a gente. Eu tenho dedicado esse tempo para estudar sobre pessoas, para assistir coisas que falem sobre isso, sobre relacionamento. Gente, como a gente é difícil de lidar.
como a gente quer uma coisa, ao mesmo tempo a gente não quer. Eu falo isso com Lore direta, que eu falo, amor, como a gente é complicado. Nada tá bom pra gente, velho. A gente reclama porque está no trabalho. Tem a pandemia, a gente está em casa, a gente quer sair. É engraçado. O ser humano é bizarro, irmão. Só Deus para entender a gente. Não tem culto, a gente quer ir para culto. Quando tem culto, a gente não quer ir. A gente coloca desculpa. A gente reclama de nossas vidas, mas basta a gente ir na esquina e conversar com alguém e ver que a vida do cara está mais difícil que a da gente. E a gente persiste em ficar num ranço terrível. A gente precisa mudar. Se a gente quer ter vitória, a gente precisa mudar a nossa linguagem. Nós aprendemos a falar ouvindo. A linguagem da nova aliança é a fé. O que vai distinguir você de muitas pessoas é a sua linguagem. Eu não estou falando de oratória, gente, estou falando de linguagem. Linguagem é algo que está dentro de você. Você é muito mais específico. Linguagem é o Espírito Santo falando através de você. E se o Espírito Santo mora dentro de você, você não vai falar o que ele te pediu para você não falar. Você vai falar o que é condizente com aquilo que provém da vontade dele. Então, irmão, o Espírito Santo não anda dizendo que vai dar um murro na cara de ninguém. O Espírito Santo não anda xingando. O Espírito Santo não anda falando mal da vida das pessoas. O Espírito Santo não anda... Não! Basta você parar e dizer assim, peraí, essa é a linguagem mesmo? Que voz é essa? É a minha? Aquela história, né? Quem está aí? Quem está falando isso? Quem está por trás disso aí? Quantas vezes já falei uma coisa e falei, meu Deus, não. Calma, não é assim. Respira, Espírito Santo pode vir. Fala. Essa luta todo o tempo. Está lá em Gálatas. Ele fica brigando aqui dentro, ó. Mas chega um momento que a gente precisa ceder e dizer assim, não, fala por mim, porque não dá. Eu só falo besteira. E mais do que isso, olha que tremendo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vem como conselheiro e como ajudador. O que é que isso revela para a gente? Que para a gente construir algo, ou para a gente chegar ao nosso destino, a gente não vai chegar sozinho. É impossível você chegar ao seu destino sozinho. Então, o conselheiro, o ajudador que está dentro de mim, ele vai me ajudar. Ele vai dizer, ó, irmão, não vai falar irmão, né? Ele vai falar, meu filho, o que você está falando está atrapalhando Deus de agir. O que você está fazendo está atrasando você. Isso aqui é justamente quando a gente fala assim, ó, estou sentindo o Espírito Santo me incomodar. Mas, na verdade, ele não incomoda, né? Ele só vai direcionando e tocando a gente, dizendo assim, ó, não, não, não. Isso não, não fala isso não. Você está muito próximo. Então, ele vai como ajudador, afunilando e ajudando a gente a chegar ao nosso destino. Agora, vaso, se você não dá espaço para o Espírito Santo agir, irmão, você vai estar atrasado sempre. Vai pesar, vai ser difícil. Ah, mas ele está comigo. Tá bom, ele está com você. É a mesma coisa de Jesus no seu barco. Não faz sentido. Tá bom, Jesus está no meu barco. Tá bom, mas quem está guiando esse barco? Quem está remando? Que às vezes Jesus está sentado atrás. Não, Jesus está no meu barco, mas eu estou aqui, ó. Não, eu vou por aqui, eu vou fazer isso, eu vou quebrar aqui. E Jesus está assim parado. Esse não é o objetivo de Jesus. Aí quando você cansa, dá vontade de chorar, de gritar, de chutar o pau da barraca, de jogar a cadeira para cima, aí Jesus chega perto de você e fala assim, ó, me dá o leme do barco. Dá. Deixa eu te mostrar como é mais suave quando eu estou no controle.
A Jesus só dá 2 remadas, irmão. Sua vida, acelera. O que nós mais vemos, que aqui não tem uma Bíblia, só o iPad. O que mais nós vemos na Bíblia é Deus falando. De Gênesis a Apocalipse, é Deus falando. Mas falando em uma linguagem. Se a gente não consegue, escuta isso, aqui serve para todo mundo, inclusive para mim. Se a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque está faltando fé no nosso coração. Quanto mais fé eu tenho, mais eu consigo discernir a voz de Deus. Por quê? Porque a fé vem por onde? Por ouvir. E ouvir o quê? A mensagem. O que é a mensagem? O verbo encarnado. Então, o que é mais fácil? Não me interprete mal. O que é mais fácil? Quando eu não consigo discernir a voz de Deus, eu busco o homem de Deus. Tem uma coisa errada nisso? Nada errado nisso. Mas Deus não te criou para falar com você através de pessoas. Se você não tem fé hoje, tá bom. Mas vai procurar aumentar sua fé, irmão, porque Deus quer falar com você. Aí o cara fala, não, eu vou compartilhar aqui, né? Ele é um homem de oração, um homem de Deus. Isso é tremendo. Sua liderança, isso é ótimo. Continue fazendo isso. Mas liderança, acorde. E entenda que os discípulos precisam ser treinados para que eles ouçam a voz de Deus. Como é que eu faço isso, Danilo? Coloca fé no coração dele. Fala com ele o que é que ele tem que fazer. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso de ficar ouvindo Deus através de outras pessoas. Isso só demonstra a fé imatura que a gente tem. Quer que eu te diga algo que vai te dar um discernimento muito grande na sua vida? Lê a Bíblia. A Bíblia vai aguçar o seu discernimento. A Bíblia vai aguçar a sua percepção espiritual. A Bíblia vai mudar a sua linguagem. O que é tremendo é que no livro, o apóstolo já falou isso, você já deve ter percebido. Toda vez que o apóstolo ele vai trazer um ensinamento novo, você consegue ver que ele sempre pauta em Gênesis 1, 2 e 3. Gênesis 1, 2 e 3, eu posso dizer que é a origem de tudo que existe. Ali você consegue extrair tudo o significado de tudo que você pensar nesse mundo. Está nesses 3 capítulos. E foi nesses 3 capítulos que Deus criou tudo que existe no mundo. Lá, nesse capítulo 2, se não me engano, é 1, você vê, e disse Deus. E disse Deus. E tudo o que Deus falava, acontecia. Tudo o que Deus dizia ou liberava, não era que algo iria acontecer. Era como se algo viesse à tona. Era como se algo fosse formado e viesse a existir de forma inédita nesse mundo. E esta mesma autoridade e legalidade está sobre a mim e sobre a sua vida. Eu posso dizer que a falta do nosso avanço está na ausência das nossas palavras. Muita coisa que ainda não aconteceu ou ainda não foi desatada na sua vida foi porque você ainda não começou a falar. E só fala quem tem fé. Só fala quem acredita. Só fala quem tem certeza.
Ah, Danilo, eu já falei muitas vezes o que eu quero. Já tenho até o caderno dos sonhos. Escuta, uma coisa é você falar, outra coisa é você falar com fé. Se tudo o que Deus disse aconteceu, e se Deus está dentro de mim e eu falo através dele, também tem que acontecer. Não é o poder, escuta isso, o poder não está na sua voz nem no seu grito. O poder está em quem está dentro de você. Porque tem muita gente gritando aí, implorando, berrando. Não estou falando disso. Você já reparou que, eu vou me incluir nisso, quando a gente vai expulsar um demônio, claro, existe um misto de coisas, às vezes a falta de experiência, às vezes o discernimento, às vezes a vontade de trazer ali uma libertação para aquela pessoa, a gente acaba gritando, dando uma voz de comando precisa, tudo isso é importante. Mas já reparou quanto tempo, às vezes, a gente gasta dentro desse processo? Já reparou quanto tempo a gente passa discipulando um discípulo que parece que não tem mais nada o que falar com ele? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus falava assim com o demônio: cale-se e sai. Com um comando, com uma ordem. E o povo acreditava tanto no que Jesus falava, que os caras saíam da Paralela para vir para Brotas. E chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, não precisa você ir lá. Basta somente uma palavra. E o meu servo, que está enfermo na cama, ele vai ser curado. Isso é tremendo, gente. O poder de uma palavra. E esse poder foi entregue a mim e a você. E a pergunta é: o que nós temos liberado? O que a gente tem falado? Diante do caos que Jesus estava, que Deus estava, porque a Bíblia diz que o mundo era sem forma, estava em trevas, mas a Bíblia diz que Deus falou. E quando falou, as coisas começaram a mudar. A grande questão é que quando as trevas aparecem diante da gente, o que é que a gente fala? Ou a gente corre ou a gente se cala. Que líder é você? Que líder sou eu? Qual o maior instrumento de um líder? A voz dele. Aonde está a autoridade de alguém? Na voz dele. Quem é pai aí? A autoridade não está no grito. A autoridade está na voz. Com meu pai, era no olho. Meu pai nunca me bateu, mas ele me olhava. E quando ele me olhava, eu entendia o que ele estava querendo me comunicar. O que é que a gente tem dito como líder? O que é que a gente tem falado mediante ao caos que talvez eu estou vendo, ou na minha vida, ou na minha célula, ou na vida do discípulo? Gente, escuta, quando você para discipular alguém, você libera palavras. Quando você ora por alguém, você libera palavras. Quando você liberta, quando você ministra cura sobre a vida de alguém, você libera palavras. Mas a questão aqui não é o que eu estou liberando, mas como eu estou liberando. É com fé? Ou eu estou sendo religioso? Ah, eu vou orar por você, vem cá, vou orar aqui. Eu orei 1 milhão de vezes, eu vou orar mais uma vez. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. A única vez, talvez você não saiba disso, a única vez que Jesus precisou orar 2 vezes foi por um incrédulo. O cara que ele curou da cegueira, que ele fez o
o barro com o cuspe dele, e ele botou no olho do cara, e ele perguntou, o que é que você está vendo? O cara falou, eu estou vendo homens como árvores. E Jesus já tinha ministrado cura sobre ele, já era para ele poder ver. E Jesus teve que orar mais uma vez para ministrar o milagre na vida dele. Foi a única vez. O resto das vezes, Jesus sempre falava, acontecia. Falava, acontecia. Se você entender esse princípio hoje, você vai ver muitas coisas acontecendo na sua vida. Sabe por que a gente não fala? Porque a gente não ora às vezes. Quem ora tem uma linguagem diferente, irmão. Quem ora tem uma pegada diferente. Quem ora, você sente na palavra do cara. Você vê o fogo nos olhos dele, o desejo, o amor que tem. A convicção, sabe por quê? A convicção não está na palavra, a convicção está no quarto. Quando ele dobra o joelho, quando ele ouve o que Deus está falando para ele. Por isso que ele fala com propriedade, não, eu vou conseguir. Eu vou chegar. Por que ele está falando isso? Não é por ele. Talvez dentro dele está deslacerado. Mas é por causa da fé que está no coração dele e do Espírito Santo que está falando através da vida dele. Tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. E dois pontos para a gente poder encerrar aqui hoje. Do que é que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, dê voz à sua fé. Anota esses 2 pontos. Dê voz à sua fé. Como é que eu dou voz à minha fé? Eu preciso parar de falar o que eu estou vendo e começar a falar o que eu quero ver. Isso aqui é tremendo demais. Isso aqui me anima. Eu preciso parar de falar o que eu estou vendo e começar a falar o que eu quero ver. Gente, isso aqui é só para quem tem fé. Quem não tem fé não consegue falar, irmão. Eu estou vendo o breu, está um caos. Mas Jesus disse, haja luz, e a luz aconteceu. Por que que Deus disse, haja luz? Porque ele é a própria luz, gente. A luz estava dentro dele. Ele externalizou o que já existia dentro dele. Por que Deus soprou em Adão? Porque ele é a vida. Então, se eu sou a vida e sopro, o que vai sair de minha vida? Você é o resultado das suas palavras. Pare de ficar culpando Deus e até mesmo o demônio pela sua vida. Irmão, você é o que você está falando. Você é o resultado das suas palavras. O que é que você diz no seu dia? Minha vida é um saco, minha vida é um porre. Tá bom, você vai ficar com sua vida um porre, porque é isso que você está dizendo. Talvez essa vai ser a ministração mais forte desse ano. Porque é isso que vai determinar a vitória na sua vida. Eu trabalho com 2 pessoas, uma ao meu lado e uma à minha frente. A do meu lado, ela repete por 5 e 5 minutos, ela fala assim, a vida é difícil. Essa vida não é fácil, não. Essa vida não é fácil, não. É a vida difícil. E o da frente, ele fica assim, irmão, você já viu o IPTU que aumentou? Você já viu o IPVA que aumentou? Você já viu a inflação que não sei o quê? Você guardou dinheiro para isso? Você vai comprar seu apartamento o dia todo falando de dinheiro. Só que eu tenho uma linguagem. E além de eu ter uma linguagem, a minha linguagem é definida pelaquilo que eu... Se eu permitir que aquilo que eu estou ouvindo entre nos meus ouvidos, eu vou ser reprogramado. E quando eu sou reprogramado, eu mudo minha linguagem. Se eu mudo a minha linguagem, roubou a minha fé. O que é que você tem ouvido, hein? Talvez o que você está ouvindo é a sua própria voz, que está programando você. Gente, Lorena tem muitas características.
muitas características, muitas. Mas uma das coisas que eu aprendi com ela, eu preciso melhorar muito ainda, mas é a não reclamar. Lorena não reclama de nada. Muito difícil. Eu não consigo nem me lembrar aqui uma situação que ela reclamou. Tudo para ela tá bom. Tudo ela se alegra. Até o pouco que você entregar para ela, ela vai ser grata. Às vezes eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, por dentro eu estou me corroendo. Meu Deus, como isso? Sabe o que foi que eu descobri? Ela estava sendo mais feliz que eu. Porque enquanto eu me estressava, eu queria isso, eu queria aquilo, ela estava em paz e curtindo um picolé que eu dei para ela. Se tiver o melhor picolé, ela chupa, irmão. Se tiver o pior geladinho, ela chupa com a mesma intensidade. Aí apareceu, eu falei, peraí, rapaz. Meus cabelos brancos estão nascendo aqui. Ela tá de boa. Tá curtindo o momento. De verdade. Você sabe qual é a maior alegria dela? Eu posso falar assim, amor, vamos no sal e brasa, vamos no boi preto. Às vezes ela vira para mim e ela fala assim, não, vamos ali tomar um açaí. E ela fica feliz com a mesma intensidade. E eu tenho aprendido a viver dessa forma. A blindar mais o que eu falo, a guardar mais o meu coração. Porque, gente, se existe uma coisa que Deus detesta, odeia, é murmuração. Deus abomina isso. Deus ama ouvir oração, mas murmuração, ele não gosta. E o que é que a gente tem falado? Você deve estar... Você tem aqui o meu exemplo do trabalho, mas o que é que você tem ouvido, velho? Falei até no Cutiés. As amizades. Sei que no trabalho não tem como a gente controlar isso, né? Porque você está ali com o cara todo dia, todo momento. Mas escuta, é a sua linguagem que precisa interferir na linguagem dele. Não é você ser programado e mudado pelaquilo que você está ouvindo. Deus falou não aquilo que ele enxergou, mas ele falou o que queria que acontecesse. E é isso que você precisa tomar posse para a sua vida. Eu estou nessa casa de tijolo, sem rebocar, mas eu vejo um ar-condicionado, eu vejo minha casa rebocada, eu vejo até outro quarto maior do que esse. Mas escuta o que eu vou te dizer. Enquanto eu não ver fé, enquanto eu não ver, eu não vou falar. Eu vou aceitar. E o que é que a gente faz? A gente se silencia, não fala, porque eu não tenho fé. Quem tem fé não fala, irmão. Quem tem fé fica mudo. Quem tem fé se cala. Mas você vai ver um cara de fé, ele vai falar, ele vai profetizar, ele vai crer, não, estou com você, não vai acontecer. Vai ver um cara determinado, porque a fé move isso, move. Você lembra de Ezequiel? Gente, isso aqui eu falaria 3 horas com você. Eu estou pulando aqui muita coisa. Você lembra de Ezequiel? Deus virou para Ezequiel, falou assim, Ezequiel 37, 3 e 4, falou assim, então o Senhor me disse, falou com Ezequiel, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Aí ele responde, Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Aí Deus disse de novo, profetize sobre esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem. Bota isso aí, Valtinho, por favor. Ezequiel 37, 3 e 4. Olha que tremendo isso. Ezequiel 37, versículo 3 e 4. Bota, por favor, na NTLH, se você tiver.
que está do jeito que a parte que eu quero chamar a atenção. Deixa eu ver. 3 e 4. Isso. Deixa eu ver se é essa. Não, acho que não é essa, não. Bote lá para eu ver. Vai descendo aí. É nova versão tradicional da linguagem de hoje, alguma coisa assim. Eu vou mudando, aí você fala quando tiver parecido com a sua, que eu tinha Não, achado da outra vez, mas quando eu mudei o livro, saiu. tá. Deixa eu ver se isso aqui fala. Pronto, pode deixar essa aí. Pode deixar essa aí. Pode deixar essa, para a gente poder ganhar tempo. Grifa aí o 3 e 4, diz assim: então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: o Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam o quê? Não é a palavra de Ezequiel, não é a voz de Ezequiel, é a palavra do Senhor, é a mensagem. Então conecta com Hebreus, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A mensagem do Senhor. Há um poder, gente, criador na palavra liberada. Pode tirar, Valdir. Há um poder. A sua palavra tem poder. O maior erro da nossa vida, anote isso aí, o maior erro da nossa vida é correr atrás do gigante com a boca fechada. O maior erro da nossa vida é correr atrás do gigante de boca fechada. Fé é você falar até o diabo fugir da sua vista. Já viu que Jesus sempre pergunta: o que queres que te faça? Qual a proposta de Jesus em perguntar isso? Para um aleijado? Para um doente? O que é que você quer que eu te faça? Duas coisas. A primeira, Jesus está querendo internalizar a pessoa, a ela olhar para dentro de si, se enxergar a condição que ela está. E a segunda, porque Jesus queria ouvir a voz daquela pessoa. Jesus queria que aquela pessoa falasse. Isso é tremendo, sabe por quê? Ó? Jesus não opera milagre em quem não tem fé. Então, o que é que Jesus queria? Ouvir o quê? Uma voz de fé. O que é que Jesus tem ouvido de você? Será que ele está ouvindo uma voz de fé ou uma voz de dúvida? Então, quando Jesus encontrava a fé, ele falava: levante-se e ande. Era o que eu precisava. Sabe por que ainda Deus não liberou a palavra para você? Está faltando fé. Deus não vai nos falar algo no nosso coração, seja em qualquer área da nossa vida, se a gente não tiver fé. Abraão ouviu: sai da tua parentela, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei, porque Abraão foi o quê? O pai da fé. Vai falar isso para Ronald, para ver se ele sai dessa casa aí andando. Para a terra que eu vou te mostrar, não vou te dizer, não sai andando, irmão. Eu vou te mostrar. Quando eu não sei, o que é também eu não sei. Mas eu vou te revelar. Você confia nisso? Então vai. Então escuta o que eu vou dizer aqui agora. Deus não vai ficar gastando saliva com você. Deus não vai ficar te dizendo o que você tem que fazer, sendo que você não vai fazer. Ele só fala quando você está pronto. Aí quando a resposta vem, você fala: caramba, tanto tempo orando por isso. Foi porque você amadureceu. Teve fé. Quando Deus te chegou a fé, ele falou assim: vou liberar a palavra agora. E aí ele fala. Fé não se explica, se aplica. Não é como, onde, vai ser. Aplica. Tem que colocar em prática. Então, o primeiro ponto é esse. Dê voz à sua fé. Segundo ponto.
Fé é a minha voz. A sua voz precisa ser uma voz de fé. A fé primeiro, ela toca o invisível, para depois tocar o visível. Quem pegou essa? A fé primeiro toca o que é invisível, para depois tocar o que é visível. Você entendeu? Primeiro é no reino espiritual, para depois se materializar. É por isso que a gente tem que orar. Fé não é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Fé é acreditar que ele já fez. Fé não é acreditar que Deus vai fazer. É acreditar que ele já fez. E se ele já fez, se Deus já fez algo, fala assim, ó, Reinaldo, tem uma festa aqui pronta para você. Pronta, tá tudo pronto aqui, só está esperando você chegar. Reinaldo não vai chegar assim e vai dizer, Caio Bahia, eu quero te convidar para uma festa que eu acho que vai acontecer. Caio Vinícius, seguinte, no dia tal, na hora tal, você pode, ó, veja se eu vou te confirmar para ver se você vai ou não. Já está pronta. Reinaldo vai dizer, Caio, pode ir, tal horário, vai estar lá, porque ele tem a certeza de que tem algo pronto para ele. Fora do barco, eu posso até afundar, mas eu saberei que é possível. Quando Pedro sai, só o ato de Pedro sair do barco já demonstrou que ele tinha fé. Aí você fala, mas afundou, mas tive fé. Saí do barco, fiz o que ninguém fez. Pedro, ele não afundou. Perdão, Pedro afundou, mas ele não afogou. A gente precisa separar. Ele chegou a afundar um pouquinho, mas quem tem fé não se afoga. E enquanto a gente ficar dentro do barco, dizendo que tem fé, dizendo que acredita, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo... mas não demonstrar, ficar com medinho, isso não é fé. Quem tem medo de se afogar? Tem medo do mar? Só eu e João Ferreira, os caras tá achando que é pegadinha? Escuta, quem anda com Jesus tem a certeza de que nunca você vai afogar. Porque quando as águas estiverem me submergindo, ele vai aparecer e vai me colocar de pé. Porque a minha fé diz isso. A minha fé diz que ele não me abandona. A minha fé diz que ele está comigo a todo tempo. Porque quem nunca afundou, nunca teve coragem de sair de dentro. E o convite de Deus hoje para mim e para você é para a gente sair do barco. É para a gente ter fé. É para a gente se lançar. É para a gente avançar com uma linguagem, com uma só palavra, com um só grito. É como um exército valente que tem uma linguagem de fé que detona o inimigo. Ninguém consegue deter alguém que tem fé. Quem tem fé? Quem pode falar aí? Minha conexão falhou, eu não consegui. A gente não te ouviu, não travou. Vamos lá, estão me ouvindo agora? Sim. Quem tem fé?
Quem está pronto para avançar? Pode colocar, pode parar a gravação, John. A gente vai orar aqui agora. Quero orar junto com